História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 13 de março de 1282. Fundação de um hospital para os cativos e peregrinos, em Cuenca, por Dom Telo Pérez de Menezes, meu 26º avô, 4 vezes meu avô, primeiro senhor de Menezes, senhor do Castelo de Malagón, rico homem dos reis de Castela e Leão, tenente de CEA, o primeiro com apelido e armas de Menezes. Dom Telo Pérez de Menezes, nasceu em 1150 e morreu em 1230, foi primeiro senhor de Menezes, senhor do Castelo de Malagón, rico homem dos reis de Castela e Leão, tenente de CEA, era filho de Dom Pedro Beltra, senhor do Castelo de Malagón, e de Dona Maria Soares da Maia, neto paterno de Bertrand de Reinel, cruzado francês, e de Dona Elvira Pérez de Lara, e neto materno de Dom Soeiro Mendes da Maia, o Bom, e de Dona Elvira Paz. Dom Telo Pérez de Menezes foi um rico homem castelhano e líder militar durante o reinado do rei Afonso VIII e o fundador da Casa de Teles de Menezes, uma nobre e proeminente linhagem com vários membros da realeza, incluindo Dona Leonor Teles de Menezes, rainha consorte de Portugal, mulher de Dom Fernando I, rei de Portugal, e a rainha Dona Maria de Molina, mulher de Sancho IV, o Bravo, rei de Leão e Castela. Dom Telo Pérez de Menezes participou em várias campanhas militares durante a Reconquista e Repovoamento e também foi um generoso fundador e patrono dos mosteiros e hospitais para cativos e leprosos. Juntamente com os Girões, os Teles de Menezes foram uma das famílias aristocráticas mais influentes e poderosas em Tierra de Campos. Origens familiares. O pai de Dom Telo foi Dom Pedro Beltra, senhor do Castelo de Malagón, filho de Bertrand de Reinel, cruzado francês, e sua mãe era Dona Maria Soares da Maia, filha de Dom Soeiro Mendes da Maia, o Bom. Na corte, tenências e propriedades, campanhas militares e repovoamento. Dom Telo Pérez de Menezes foi um ilustre membro da corte do rei Afonso VIII, a quem ele serviu como um vassalo fiel e de quem recebeu muitos favores reais. Era senhor de vastas propriedades na parte leste de Tierra de Campos, incluindo Menezes e Monte Alegre. Também era senhor de terras no Vale do Rio Sequilho e outras propriedades ao longo do Caminho de Santiago, onde fundou hospitais para os peregrinos e os leprosos. Foi tenente de CEA, em 1181, a região onde ele também era senhor de várias propriedades. Lutou e liderou os exércitos cristãos no cerco de Cuenca durante 9 meses até que a cidade se rendeu em 21 de setembro de 1177. Dom Telo Pérez de Menezes foi encarregado de repovoar o Vale do Rio Guadiana, na região que se estende desde as zonas úmidas de Tablas de Daimiel até o estuário do rio Jabalón, como parte de um acordo com a Ordem de Calatrava, nos termos do qual a Dom Telo foi confiada a tarefa de levar gado e escravos mouros para a região de Calatrava-Lavianja. Como compensa por seus esforços, foi-lhe concedido os direitos de usufruto durante a sua vida de todos os bens e a metade do gado, que após a sua morte, voltariam à Ordem. Além disso, como compensa, foi-lhe concedida a vila de Ocanha durante a sua vida. Ele e sua esposa já tinham doado Ocanha, que haviam recebido do rei Afonso VIII, à Ordem de Calatrava. No mesmo mês, o rei Afonso VIII também deu a Dom Telo Pérez de Menezes várias casas em Cuenca, em troca do seu castelo de Malagón, que Dom Telo doou posteriormente para a construção e manutenção de um hospital para os cativos nesta cidade. Patrocínio religioso e fundações. Em novembro de 1173, o rei Afonso VIII deu a Dom Telo Pérez de Menezes e sua esposa Dona Gutrón de Garcia de Vila Maior, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó, as suas propriedades em Matalhana. Em 1175, o mesmo rei confirmou a fundação do mosteiro de Santa Maria de Matalhana, fundado por Dom Telo Pérez de Menezes e sua esposa. O documento foi confirmado pelos 5 filhos deste casamento, Dom Afonso, Dom Garcia, Dom Telo, Dom Soeiro e Dona Teresa. Este mosteiro situa-se em Vilalba de los Alcores, na província de Valladolid. A 13 de março de 1282, Dom Telo Pérez de Menezes e seu parente Dom Pedro Gutierrez com sua esposa Dona Maria Bozo, fundaram um hospital para os cativos e peregrinos, em Cuenca, que entregaram à Ordem de Santiago para sua administração. Com sua esposa e filhos, Dom Telo Pérez de Menezes fez uma generosa doação, em 1185, ao mosteiro de Santa Maria de Trianos da Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Em junho desse ano, o rei Afonso VIII confirmou esta doação e doou propriedades adicionais. Embora a fundação deste mosteiro tivesse sido atribuída a Dom Telo e sua esposa,
O mosteiro já existia em 1125, quando a 7 de dezembro do mesmo ano o Papa Honório II emitiu uma bula pontifícia que nomeia o abade e o prior deste mosteiro. Em 1195, Dom Telo Pérez de Menezes com a sua esposa, fundaram um hospital para leprosos em San Nicolás del Real, caminho que posteriormente doou ao mosteiro de Santa Maria de Trianos, também fundando a 6 de dezembro de 1196 um outro hospital para leprosos, em Vila Martim de Campos, perto de Carrión de los Condes, confiando posteriormente a administração à Ordem de Santiago. Com o consentimento de seus 5 filhos, todos os quais são mencionados no documento, Dom Telo fez uma generosa doação, em julho de 1195, ao mosteiro de Vila Nueva de San Mancio, que tinha sido fundado um século antes, mas cujos ativos haviam diminuído consideravelmente. Em 1198, Dom Telo Pérez de Menezes e seus filhos doaram este mosteiro ao mosteiro de Sahagún. Dom Telo Pérez de Menezes morreu, provavelmente, no primeiro semestre de 1230. De acordo com o historiador do século XVI, Ambrosio de Morales, os sarcófagos dos fundadores estavam na capela mor do desaparecido mosteiro de Matalana e foram transferidos para a igreja de Sant Tirso em Sahagún. Família e descendência. A 22 de junho de 1161, Dom Telo Pérez de Menezes entregou carta de arras à sua esposa Dona Gutronde Garcia de Vila Maior, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Dona Gutronde, provavelmente, contribuiu com propriedades que tinha herdado. Dom Telo Pérez de Menezes e Dona Gutronde Garcia de Vila Maior tiveram 5 filhos, todos nascidos entre 1161 e 1175. Toda a descendência masculina participou na Batalha de Navas de Tolosa, em junho de 1212. Os filhos foram Dom Afonso Teles de Menezes, segundo Senhor de Menezes, primeiro Senhor de Albuquerque, meu 25º avô, 3 vezes meu avô, que herdou os títulos e morgadia de seu pai, e desempenhou um papel importante na crise política que se seguiu após a morte precoce e acidental de Henrique I de Castela, em 1217, casado primeiro com Dona Teresa Rodrigues Girão, minha 26ª e 28ª avó, e depois com Dona Teresa Sanches de Portugal, minha 25ª avó, 3 vezes minha avó, filha de Dom Sancho I, rei de Portugal e de Dona Maria Paz Ribeira, a Ribeirinha. Dom Garcia Teles, que morreu jovem e é o ancestral da linhagem Telo em Sevilha. Dom Telo Teles de Menezes, Bispo de Palência. Dom Suerteles de Menezes, Senhor de Cabezão e Osa, meu 25º avô, 2 vezes meu avô, foi tenente em Monte Alegre, Tordumos, Grajal, e CEA e um acérrimo defensor da Rainha Berengária de Castela. Casou com Dona Sancha Gutierrez de Castro, minha 25ª avó, 2 vezes minha avó, filha de Dom Guterres Ruiz de Castro e de Elvira Osório, Senhora de Lemos e Sarria, com quem teve 2 filhos, Dom Gutierres Soares de Menezes, Senhor de Osa, que casou com Dona Elvira Anos de Souza, meus 24º avós, 2 vezes meus avós, e Dom Fernando Soares de Menezes, o primeiro sendo o ancestral dos Telês de Menezes de Toledo, e ao segundo um membro do clero em Palência. Dona Teresa Teles, que casou com Dom Martim Pérez.